Queridos, nós vamos agora começar a nossa segunda parte, né, da nossa live, que é exatamente, a gente vai fazer um estudo sobre inteligência emocional. Eu queria começar então lendo alguns textos bíblicos, porque eu vou fazer uma ponte com a Bíblia, certo? Amém. Glória a Jesus. Vamos lá? Vamos fazer a leitura aqui de alguns textos bíblicos. Pastor João Diego, avisa aí para a Jusilene que a gente está começando aqui o estudo que ela pediu. Vamos lá, deixa eu ler aqui. Eu quero ler alguns textos bíblicos que depois eu vou falar um pouco sobre a parte técnica, aí depois eu volto e a gente faz a ponte com o texto bíblico. Olha o texto bíblico que eu quero ler para vocês. Primeiramente, eu quero ler Salmo 51:10. Olha o que o versículo 10 do Salmo 51 diz. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Então, essa expressão aqui, espírito estável, depois nós vamos fazer um comentário sobre ele. Tá certo? Vou até marcar aqui de amarelo, um espírito estável. 2 Coríntios, capítulo 16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Interiormente, olha a expressão, estamos sendo renovados dia após dia. Romanos 12:2. Romanos 12 diz assim: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação da sua mente. Então, também uma expressão que depois a gente vai voltar para ela. E aqui nós temos o último texto que eu peguei, está em Romanos 5, do 1 ao 5, que diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, são esses 4 textos que a gente leu, que depois eu quero voltar para esses textos quando a gente fizer aqui uma abordagem, a gente vai dar uma base teórica para o que nós estamos falando, que é sobre inteligência emocional, e depois a gente volta para os textos. Tá certo? Ok. Então vamos lá. O que é que nós chamamos de inteligência emocional? Essa palavra ou esse termo, hoje ele é muito utilizado, por exemplo, quem trabalha muito com isso são os coach, né? Aquelas pessoas que trabalham com gestão de empresa, né? Preparando as pessoas para os negócios. E hoje a inteligência emocional ela é imprescindível para a questão de quem vai ser líder, de quem vai gerir equipe, de quem vai trabalhar em equipe, de quem vai liderar alguma empresa. Isso no mundo empresarial hoje é quase a pedra de toque, né, da preparação das pessoas que vão trabalhar nas empresas.
Mas bem, o que é que nós vamos chamar de inteligência emocional? A palavra inteligência, a gente sabe o que é. Inteligência é a capacidade que eu tenho de analisar as coisas de forma consciente, de forma que eu consigo controlar, né? Que eu consigo ter a noção de que aquilo é daquela forma. Inteligência é essa capacidade humana que a gente tem, inclusive de prever o resultado das coisas. Eu digo que a melhor concepção de inteligência para mim, a melhor definição de inteligência é a capacidade que a gente tem de prever o resultado das coisas. Isso é inteligência, de uma forma simples. Claro que você pode... ela tem um conceito mais sofisticado, mas para a gente entender melhor. Mas a inteligência emocional é um conceito que descreve a capacidade de conhecer e avaliar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, assim como a capacidade de lidar com eles. Então, quando eu falo de inteligência emocional, eu estou falando da capacidade que eu tenho de gerir os meus sentimentos para que eles fiquem todos que eles trabalhem ao meu favor, que eu pegue meus sentimentos e eles não criem problema para mim. Contrário, que eu possa usar os meus sentimentos e emoções para que eles sempre estejam, para que eles não atrapalhem a minha trajetória, para que ele não atrapalhe as minhas decisões, para que ele não atrapalhe as minhas ações ou as minhas reações. A inteligência emocional, ela vai trabalhar exatamente com a gestão dos sentimentos e emoções. Goleman, que é o proponente dessa teoria, ele vai dizer que inteligência emocional é a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros e nos motivarmos e digerir bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. Certo? Então, capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos e digerir bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. Esse é o conceito dado por Goleman, que é o autor, inclusive, de um livro muito bom, né, que depois eu até aconselho que vocês leiam, que é o livro chamado Inteligência Emocional. Deixa eu pegar esse livro para eu mostrar aqui a vocês. O livro é esse, certo? O livro é esse. É um livro muito bom, que eu aconselho a leitura, porque ele ajuda bastante a gente a aprender a administrar os nossos sentimentos. Aqui. O Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. E aí o nome do autor é Daniel Goleman. Ok. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Eu vou tentar acompanhar aqui no telefone. Se tiver alguma questão que vocês queiram levantar, então eu posso inclusive estar. Vocês podem interagir. Eu estou vendo aqui que Lúcia está dizendo que estou tendo um curso na minha empresa sobre isso. Pois é, Lúcia, você pode me ajudar. Você pode me ajudar, então, né? Com essa abordagem. Esse eu já falei do conceito, né, de Goleman. E Salovey, Maia, outros autores que também estudam o assunto, e eles vão definir basicamente a mesma coisa, que é a capacidade de perceber, experimentar, exprimir a emoção, assimilá-la ao pensamento, compreender e relacionar com ela, e saber regulá-la em si próprio e nos outros,
Veja como é interessante. Os dois conceitos falam da gestão de sentimentos e emoções. Então, para a gente fazer uma definição mais simples, eu diria, o que é inteligência emocional? É a capacidade que alguém tem de gerir de forma adequada e equilibrada os seus sentimentos e emoções. Se você for capaz de administrar seus sentimentos e emoções, então você está sendo inteligente emocionalmente falando. Você está usando a inteligência, a racionalidade para aplicar nas suas emoções e não deixar que elas controlem você. Beleza. A inteligência emocional, ela vai exigir da gente algumas coisas, não é? Então, o que é que para que eu consiga trabalhar, para que eu consiga alcançar essa inteligência, para que eu chegue a experimentá-la, eu vou precisar de me adequar em algumas questões. Então, nós temos 5 pontos importantes que você precisa dominar. 3 desses domínios estão nas áreas interpessoais, não é? E 2 estão na área intrapessoal. 3 você tem a ver com os outros, com o seu relacionamento com os outros, e 2 tem a ver com o seu relacionamento com você mesmo. Então vamos ver o que é que, para que a inteligência, que eu comece a utilizar a inteligência emocional, o que é que eu preciso dominar? Primeiro, autoconhecimento emocional. Gente, pense numa coisa difícil, é você saber identificar seus próprios sentimentos, é você dar nome para ele, é você saber, não, eu estou com raiva, eu estou triste, eu estou decepcionado. Você, não é fácil você se autoconhecer emocionalmente. Nós temos sentimentos, mas a gente não sabe, a gente não tem noção que eles estão ali, certo? Existe estudo que diz que a maioria das pessoas, eles não têm noção do que eles sentem. Eles sentem, mas não sabem identificar. Eles não sabem falar. É tanto para você provar que você pegue qualquer pessoa normal e você peça para ela falar do que ela sente. O que você está sentindo? Vamos imaginar que você está brigando com uma pessoa. E aí você consegue, no meio da briga, dar uma pausa e perguntar: o que é que você está sentindo agora? Ela não vai saber dizer, ela vai xingar você, ela vai dar um monte de desculpa, mas ela vai ter muita dificuldade de identificar o que ela está sentindo. E por isso que, para a inteligência emocional, o primeiro domínio é o autoconhecimento emocional. Conhecer as próprias emoções e os sentimentos que ocorrem dentro de você. Sócrates, lá antes de Jesus, na antiga Grécia, na hora que começou, não é, a desenvolver os estudos, no sentido, principalmente no caso da filosofia, ele vai usar uma expressão que até hoje essa expressão é muito válida. Conhece-te a ti mesmo. Sócrates, ele disse, se a gente conhecer a nós mesmos, então esse é o segredo. Conhece-te a ti mesmo. E para a inteligência emocional, esse autoconhecimento é a pedra de toque. O autoconhecimento, conheça-te a ti mesmo, é a pedra de toque da inteligência emocional. A consciência de nossos sentimentos no momento exato em que eles ocorrem. Esse é o problema. Eu vou precisar dominar isso. Porque se eu não conseguir dominar, certamente vou ter muita dificuldade de dominar esse sentimento. Eu vou dominar o quê? O quê? Porque já que eu não identifico, então eu não tenho como administrar. E aí, por isso que os estudiosos eles dizem que o autoconhecimento é o primeiro domínio que você precisa ter para começar a experimentar essa questão da inteligência emocional. Um outro ponto é o controle emocional. Uma coisa é você conhecer
a sua emoção no momento exato que ela está acontecendo. Outra coisa é controlar essa emoção. Eu preciso conhecer, eu preciso identificar, eu preciso autoconhecer as minhas emoções, eu mesma conhecer, mas eu também preciso controlar. Lidar com os próprios sentimentos, adequando-os a cada situação. Não é o sentimento que controla, é eu que controlo o sentimento. Certo? Essa é a diferença entre usar e não usar a inteligência emocional. Quando você usa a inteligência emocional, então você controla, você identifica e você controla o sentimento e a emoção para que ele se adeque à situação e não o contrário, não é? E aí é importante isso. O terceiro domínio, esses dois primeiros domínios têm a ver, né, com é uma questão entre você e você. É o autoconhecimento e depois o controle da emoção. O terceiro domínio seria a automotivação. É você dirigir as emoções a serviço de um objetivo ou realização pessoal. Isso já tem a ver com o outro. Você vai fazer com que? Você vai fazer com que o seu estado de espírito ele não atrapalhe. Pelo contrário, naquele momento você vai controlar e você vai ter uma automotivação capaz de dirigir o que é que eu quero. O que é que eu estou querendo? Eu estou indignado, mas eu estou querendo o quê? Então, que essa minha indignação, eu vou arrumá-la de uma forma tal que ela vai contribuir para eu alcançar o meu objetivo. A irmã Maria de Fátima, pastor divino, eu hoje pensei sobre isso, pois eu não sei o que estou sentindo nessa pandemia. Medo, raiva ou ansiedade. Pois é, precisa se autodefinir, precisa identificar qual é o sentimento, porque aí fica mais fácil, Fatoca, de você controlar esse sentimento. Então, a automotivação, porque assim, nós somos tendenciosos, não é? Nós somos tendenciosos a pedir que as pessoas nos motivem, não é assim? A gente está lá, eu estou me relacionando com alguém, eu estou fazendo alguma coisa, e eu estou precisando que alguém me motive. E a inteligência emocional não precisa do outro para motivar. A pessoa que aplica a inteligência emocional, ele vai procurar uma motivação nele próprio, baseado no que ele quer alcançar. É meu objetivo que me dá a motivação. Não é o que as pessoas estão me animando. Eu não vou precisar de alguém me animando, de alguém me dando alguma coisa, de alguém me estimulando para eu me sentir motivado. A minha motivação, ela deve ser fundamentada no objetivo que eu quero alcançar. Certo? Amém? Então, o que você quer alcançar, querido? O que você quer alcançar? Qual é o seu objetivo? Então, você já tem uma motivação em você mesmo. Você não precisa que ninguém fique te motivando, não. Ser inteligente emocionalmente falando, é exatamente alguém que é capaz de se automotivar. Apenas tendo como motivação o objetivo que ele quer realizar. E aí ele vai exatamente utilizar seu estado de espírito para buscar alcançar esse objetivo. E aí todos nós sabemos, não precisa ser expert em nada. Quando a gente está alterado emocionalmente, nós atrapalhamos as coisas, nós atrapalhamos o andamento do que nós estamos querendo alcançar. Você, de alguma forma, já teve essa experiência, né? De se estressar, de ficar zangado porque alguém não nos motivou, e aí você abandona o seu objetivo. Você abandona aquilo que você vai estar buscando porque
precisou dessa motivação externa e ela não veio. A partir de hoje, você não vai mais precisar dessa motivação externa, porque você terá em você mesmo. Adevaldo Dantas, boa noite, pastor divino. Boa noite, Adevaldo. Deus te abençoe. Nayara Rayane, paz do Senhor, Nayara. José Francisco, paz do Senhor, pastor José Francisco. Nós estamos aqui, né, conversando um pouquinho sobre inteligência emocional. Então, nós estamos aqui no terceiro domínio. Eu preciso dominar o autoconhecimento, né? Conhecer a minha própria... me conhecer emocional, as minhas emoções, eu preciso controlar minhas emoções e eu preciso me automotivar. Mas tem uma outra coisa, o quarto domínio, eu preciso reconhecimento de emoções das outras pessoas. Eu preciso aprender a reconhecer o que as outras pessoas estão sentindo. E aí o nome disso é empatia. Empatia é você ser capaz de sentir o que o outro está sentindo, mas não sentir no sentido, não é sentir, é entender, é compreender. Porque sentir o que o outro está sentindo, não, aí você está se identificando. Isso não é, nem sempre isso é legal. Eu até já falei outro dia, quando eu falei sobre comunicação não violenta, que quando você se identifica com a dor do outro, com o sofrimento do outro, isso às vezes atrapalha. Eu preciso de empatia. Empatia é você tentar se colocar no lugar do outro e você olhar numa perspectiva a partir dele. E no caso da inteligência emocional, eu vou tentar identificar a emoção do outro a partir dele. Eu vou tentar ir para o lugar dele e identificar o que ele está sentindo. Porque se eu identificar o que ele está sentindo, então eu vou poder ajudá-lo. Eu vou poder controlar também a minha reação. Eu vou poder administrar para que o meu objetivo que eu quero alcançar não seja atrapalhado nem por ele, nem por mim. Principalmente por mim, porque aí, dependendo de como ele se comporta, dependendo da emoção que ele está, como eu não sou capaz de identificar, então eu também me envolvo, e aí são dois envolvidos emocionalmente, sem controle nenhum, isso não dá coisa boa de jeito nenhum. Então, o reconhecimento das emoções em outras pessoas. Eu preciso ter a capacidade de entender o que o outro está sentindo. Gente, deixa eu trazer aqui uma questão interessante. Na prática, quando a gente tem dificuldade de entender e de compreender, e de ser empático com o sentimento dos outros, com as emoções dos outros, sabe o que acontece? A gente se faz alvo. E deixa eu explicar isso. Então, uma pessoa inteligente, outro dia eu estava conversando com Ju. Eu acredito que ela está até participando dessa live, porque a ideia foi dela. E nós estávamos conversando, e eu estava exatamente falando sobre essa questão de se fazer alvo. Porque, emocionalmente falando, nós somos tão descontrolados, nós somos tão burros, eu vou usar essa palavra bem forte, que às vezes nós absorvemos, ou nós vamos para frente, ou nós nos tornamos alvo daquilo que não é para a gente. Naturalmente falando, quando alguém é inteligente, se você joga uma coisa, se alguém joga uma coisa em você, o que você faz? Você se desvia, não é? Não é assim que a gente faz? É porque você não fica esperando que as coisas aconteçam. Pá, eu pego uma pedra, jogo, uma pessoa joga uma pedra em mim, e eu estou vendo que essa pedra vem na minha direção, o que eu faço? Eu me desvio. Eu me desvio dela. A inteligência faz isso. Né? As pessoas que não têm noção do perigo que essa pedra pode acarretar, é que vai ficar inerte e não vai sair do lugar. A gente vê muito isso nas pistas, por exemplo, os animais, eles ficam andando nas rodovias e eles não têm noção do perigo, então eles vão lá e passam sem nenhum medo. Por quê? Porque eles não têm noção e eles se fazem alvo dos transportes e morrem. No caso, a gente, pela ausência da falta de inteligência, além da gente não se desviar, porque o correto é, mesmo que alguém atirou para me atingir,
uma seta de alguma emoção dele não resolvida, eu vou tentar me desviar e ela vai passar de lado, e ela não vai pegar em mim. Mas eu faço o contrário. Além de eu não me desviar, o que é que eu faço? Eu ainda vou para frente para frente da coisa que é atirada quando ela não está na minha direção. Certo? Deixa eu explicar isso direitinho para vocês entenderem. Olha, é muito comum, eu já vi acontecer a situação. Você chega num lugar, num ambiente, aí você tem alguém lá conversando, alguém descontrolado, alguém que normalmente que não respeita as pessoas ou que está conversando besteira, como a gente chama, ou que está se dirigindo para alguém, e aí a coisa está acontecendo lá. Mas você está aqui, não tem nada a ver. E daqui a pouco alguém diz uma coisa, e você vai para frente daquela agressão e deixa a agressão bater em você e você se envolve. E aí cria uma briga, cria uma situação desagradável, porque você se fez alvo. Alguém diz uma coisa com uma pessoa que não é nem você, uma pessoa da sua família, um amigo seu, ou às vezes a pessoa não é nada seu, e você se envolve emocionalmente e você se torna alvo. Você vai para frente daquela seta que foi atirada que não era na sua direção. Isso é muito comum de acontecer com a gente. Enquanto que a inteligência emocional diz, eu preciso identificar o que o outro está sentindo para que eu não seja alvo do que ele está sentindo. Eu não preciso me envolver com a raiva que o outro está... O outro está com raiva? Beleza, eu identifico que ele está com raiva. Se ele está com raiva, então eu preciso o quê? Eu preciso acalmá-lo. Eu preciso gerir a situação de uma forma que eu não cause mais raiva nele, que eu acalme. Aí, nesse momento, quando você não se faz alvo, então você não é atingido, então você fica de fora e você, como espectador, você tem muito mais capacidade de ajudar do que quando você se torna alvo. Se você se torna alvo, você vai ser atingido e você vai, com certeza, querer reagir. Você percebe que nessa questão do reconhecimento da emoção do outro, ele tem a ver com se tornar alvo. Eu não preciso ser alvo das emoções e dos sentimentos de ninguém. Eu já tenho os meus para me preocupar. E eu preciso aprender a gerir o meu, mas eu também preciso aprender a identificar o dos outros, que é para eu não repetir. É muito comum que a gente repita o que o outro está sentindo. Isso acontece muito nos nossos lares. Tem alguém com raiva? Então, daqui a pouco, todo mundo está com raiva, porque aquela raiva foi passando de um para outro, porque um foi imitando a raiva do outro, porque ninguém teve capacidade, quem estava com raiva não teve capacidade de administrar a sua raiva e de controlar e de administrar. Quem estava perto não foi capaz de identificar que ele estava com raiva e como assistente tentou acalmar. Pelo contrário, todo mundo foi se fazendo alvo naquele ambiente e daqui a pouco todo mundo foi atingido, todo mundo foi ferido e todo mundo está atirando em todo mundo. Porque a ideia é quando você é atingido, você quer revidar, né? Quando você é atingido, você quer revidar. E é nesse momento do revide que você vai estragar mais ainda a questão. Compreenderam essa parte de se tornar alvo? Então, é importante que a gente tenha esse cuidado de dominar essa parte do conhecimento de emoções em outras pessoas, porque aí você não vai se tornar alvo das emoções dos outros, mas você vai gerir a sua própria para administrar aquele momento. E uma outra coisa dentro desse domínio é a habilidade em relacionamentos interpessoais. A inteligência emocional,
ela vai ajudar a gente a ter habilidade, eu vou precisar de habilidade para me relacionar. Aí é uma questão de competência social. Eu tenho que ser competente socialmente falando. E a minha competência socialmente falando é exatamente a capacidade que eu tenho de me relacionar com as pessoas sem criar problema. A pessoa inteligente emocionalmente, ela é uma pessoa fácil de lidar. Percebem? Que as pessoas mais complicadas são as pessoas mais burras emocionalmente. São as pessoas que não sabem administrar seus sentimentos e elas vão destruindo tudo que ela vai pela frente com os seus sentimentos e emoções. E aí quem está perto dessa pessoa tem que ter muito cuidado, porque senão se envolve, como eu disse anteriormente. E aí eu preciso dessa capacidade de administrar esses meus relacionamentos, porque eles são extremamente isso é extremamente importante para que eu conviva bem com as pessoas. Então toda pessoa de fácil trato é uma pessoa emocionalmente mais inteligente do que uma pessoa de difícil trato. Então esses são os domínios que eu preciso para começar a aplicar a inteligência emocional. Seria conhecer as minhas emoções, ter controle emocional, ter automotivação, reconhecer as emoções dos outros para que eu, de alguma forma, possa administrar a mim mesmo, e eu tenho que ter habilidade para me relacionar com as pessoas para que esses relacionamentos não se tornem tão conflituosos. Beleza, esses são os 5 domínios. Tem uma outra coisa, só para a gente concluir essa primeira parte, eu vou para o texto bíblico, em relação como as pessoas lidam. No livro de Daniel Goleman, ele vai dizer que existem pessoas que se comportam diferentes em relação às suas emoções. E ele consegue dividir em 3 categorias. E aí eu vou falar para ver onde você se enquadra, certo? Onde é que eu estou enquadrado nessas pessoas em relação à gerência das minhas emoções. Primeiro, ele vai dizer que existe a categoria de pessoas que são autoconscientes. O que é que ele chama de autoconsciente? Ele vai chamar de autoconsciente as pessoas que conseguem identificar seu estado de espírito no momento em que ele ocorre. Seria aquela pessoa que já conseguiu aquele primeiro domínio, autoconhecimento das emoções. Então, os autoconscientes, eles conseguem identificar o seu estado de espírito no momento que ele ocorre. Essas pessoas são sofisticadas no que diz respeito à sua vida emocional. Isso é uma forma muito sofisticada de lidar com as emoções. É você ser capaz de ser autoconsciente. É você conhecer, não, eu estou com raiva. E em tempo real, você dizer, eu estou com raiva, eu estou sentindo raiva agora, eu sei que eu estou com raiva porque eu identifiquei, eu estou triste, eu estou com medo, eu estou ansioso. Então é você identificar a sua emoção naquele momento que você está sentindo em tempo real, e aí você tem muito mais chance, certo, de ter uma reação controlada e não uma reação descontrolada. Há um outro tipo de pessoas que se enquadra na categoria de mergulhadas. O que seria uma pessoa que se enquadra nessa categoria de mergulhadas? São pessoas imersas em suas emoções, incapazes de fugir delas. É como se a pessoa entendesse e se convencesse de que o seu estado emocional
ele controla a sua vida. Pronto, ele me controla. A pessoa mergulhada, ela fica completamente dominada e imersa no seu momento emocional. O que ela faz controlada pela emoção. Ela não tem nenhum controle das emoções. Assim, ela chega quase àquele estado de surto emocional. Não é? Tem gente que nem percebe quando faz as coisas, porque essa pessoa está tão imersa nesse mundo das emoções, que ela não consegue perceber o que ela fez. Só consegue, às vezes, perceber depois, né? Porque alguém diz ou porque ela percebeu só quando passou. Deixa eu ver aqui. Papai está fazendo aqui uma intervenção. Deixa eu ver aqui. Meu filho, quero que você me diga o que eu tenho que... Quando me ofendem, eu não revido. E quando mexe com um dos meus, eu me intrometo. Me diga, o que eu posso fazer para melhorar esse meu lado? Aí seria, papai, no caso aí, seria exatamente um controle mais consciente do que deve fazer naquele momento, que eu estou sentindo. Pronto. Quando alguém diz uma coisa com o senhor não sente. É como se não fosse atingido. Mas quando diz com a pessoa do senhor, um filho, sei lá, alguém mais perto, o senhor sente. Então, como o senhor sente, aí tem um sentimento. Então, o correto é que o senhor seja capaz de identificar que sentimento é raiva, revolta, sei lá, ódio. Aí dá um nome. E quando eu estou com raiva, mas eu não tenho que agir pela raiva. Eu posso respirar, não é? E posso não dizer o que eu estou querendo dizer. É uma questão de identificar o sentimento. Porque o que está em jogo aí é o sentimento, não é o que aconteceu. O que aconteceu é muito menos importante. O que foi que te deixou com raiva? Isso não tem muita importância. O que tem importância é a sua raiva, porque o que vai atrapalhar é a sua raiva. Não é o que aconteceu. O que aconteceu, se é grande, se é pequeno, isso é muito relativo. Certo? Eu acho que o que tem que acontecer, o que a gente tem que ter cuidado é para a gente identificar o que a gente está sentindo e tentar controlar o que a gente está sentindo. E não importa o grau, o que foi que me motivou, o que foi que me fez raiva. Isso é menos importante. O que é importante é a gente lidar com o nosso próprio sentimento. Aquela questão que eu disse que é da automotivação. Qual é a motivação que eu tenho em agir? Essa motivação é externa ou é interna? A minha motivação de reagir tem que ser interna. A minha reação, ela está motivada no que eu quero que aconteça comigo e não no que aconteça com o outro. Porque se eu agir de forma descontrolada, isso de alguma forma vai ser ruim para mim. Não vai ser ruim para o outro. Vai gerar algum tipo de constrangimento para mim. Francisca Neto está dizendo, eu acho que eu sou uma pessoa mergulhada. Eu me envolvo muito com minhas emoções. Isso tem atrapalhado demais. Pois é, Francisca. Pode ser. É só você começar a ter mais, assim, a ter um olhar melhor para as suas emoções, tentar identificá-las e de alguma forma percebê-las no momento que você está sentindo. Mergulhada seria essa falta de controle total com as emoções. E uma outra categoria seria as pessoas resignadas. O que é uma pessoa resignada? A pessoa resignada, ela é aquela pessoa que, mesmo percebendo o que está fazendo, ela tem um sentimento, é uma emoção, ela percebe que está reagindo de uma forma, mas ela deixa. De alguma forma, ela se conforma. Ela se conforma com aquilo, como se aquilo fosse natural, certo? Então, inclusive, o autor ele diz que tem dentro dessa categoria, tem dois tipos de pessoa. Tem aquele tipo de pessoa que normalmente tem um humor muito aflorado e que essa pessoa dificilmente tem emoção negativa. Aí você pode fazer o que for com ela. Ela não é que ela controla as emoções, ela não sente emoção. Ela não está nem aí.
Ela não se envolve porque ela tem um humor. Ela só vive de bom humor e aí não se envolve muito com as emoções negativas. É uma pessoa, mas ela não tem controle. Ela só não sente. É uma pessoa, como se a gente for, fria em relação às reações negativas. E enquanto que o outro tipo de pessoa é aquela pessoa que, mesmo sofrendo, ela aceita aquilo como fosse um karma. Estou sofrendo mesmo, então deixa para lá. Estou agindo assim mesmo, então deixa para lá. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não tem gente que diz assim? Então essa pessoa é uma pessoa resignada. Ela percebe que está fazendo uma coisa que não é legal, mas ela também não está nem aí. Ela continua. Deixa a coisa acontecer, né? É assim mesmo. Fazer o quê? É como se ela não tivesse como fazer nada. A diferença dela para a mergulhada é que a mergulhada ela é completamente controlada e ela faz tudo mesmo sem querer. Enquanto que a resignada, ela percebe, mas ela não liga. Ela sofre. Ela aceita aquilo como se fosse parte da sua vida, de forma natural. E vai levando as coisas como as coisas são. Então, seria essas três categorias. João Diego Lisa Beveri diz: você não pode controlar o que outro pensa, mas o fala. Mas posso controlar tudo o que penso, falo e penso. Verdade, pastor. Exatamente, eu não posso controlar o que o outro pensa nem o que o outro fala, mas eu posso controlar o que eu falo e o que eu penso, e o que eu faço também. Então, quando a questão da inteligência emocional está exatamente centrada em você. Não tem nada a ver com o outro. Eu preciso fazer com que as minhas emoções e sentimentos sejam geridos em meu favor, independente do que o outro. Eu costumo dizer assim, gente, eu não preciso errar porque o outro errou. Vocês percebem como nós somos capazes de, em nome de uma indignação, eu fiquei distante, deixa eu repetir. Vocês percebem que como a gente é capaz de, em nome de uma indignação, a gente fazer algo pior do que alguém fez? Pronto, eu sou completamente contra a violência que alguém fez contra uma pessoa, mas eu sou capaz de ser tão violento quanto ele ou pior. Vocês percebem, por exemplo, nessas manifestações violentas que acontecem em nome, por exemplo, de uma causa nobre. O racismo é uma violência? É uma violência. Mas qual é o sentido de você lutar contra o racismo com mais violência? Vamos lá. O que aconteceu nos Estados Unidos agora, que mataram aquele homem, o policial matou aquele homem mesmo, é um cara violento, um policial desumano, um cara com certeza, com um estado de espírito violento. Mas aí, o que é que a comunidade negra faz? A comunidade negra poderia agir de uma forma tal que as coisas contribuíssem para exaltar o comportamento dela. O que é que ela faz? Ela vai para a rua, e uma boa parte vai fazer saque, vai depredar, vai destruir, vai ferir, vai matar. Me diga, gente. Qual é a nobreza disso? Nenhuma. Eu estou fazendo a mesma coisa que o meu algoz fez, sendo violento. Então não tem sentido. E o pior é que tem gente que incentiva, né? Não tem que lutar mesmo, tem que ir para cima, tem que dar o troco. Isso não adianta. Nenhuma revolução importante no mundo pode ser feita com violência. A gente já tem muita violência. Então, os movimentos pacíficos têm muito mais chance de serem mais produtivos do que os movimentos violentos. Beleza. Então, nós temos aqui esse preâmbulo, né, da inteligência emocional, de que usar a nossa inteligência
a favor da gente, né? Controlando quem? As nossas emoções. Então, concluindo essa parte para eu voltar lá para a Bíblia, para os textos bíblicos, olha, ser inteligente emocionalmente é fazer com que a minha emoção se alie à minha inteligência e eu aplique de uma forma que ela não me prejudique. Que as minhas reações não provoquem, não criem problema para mim. Eu costumo dizer que o problema não é agir, o problema é reagir. Porque quando você reage, você normalmente reage de forma imediata, de forma improvisada. E aí você vai precisar de muito mais controle para identificar em tempo real o que você está sentindo e transformar essa consciência do sentimento em uma capacidade de prever. Se você reagir de tal forma, vai ser pior. E aí frear e tomar decisão antes que você faça uma besteira. Isso é muito difícil. Por isso que o autocontrole é muito importante para a gente administrar as nossas emoções. Jarni diz. Francis diz que Jarni é resignado. Jarni diz, pastor, eu consigo controlar minhas emoções. Amém. Não é? Então, assim, o importante, além de controlar, eu preciso administrar de uma forma que ela produza alguma forma boa para mim. Né? Denilson está dizendo, a ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta. Provérbios 12:16. Verdade, Denilson. É um versículo, inclusive, que tem muito a ver com o que nós estamos falando. Gente, agora vamos voltar aqui para os textos bíblicos, para a gente concluir, não é, a nossa conversa. Menino, porque já faz quase uma hora, né, que a gente está aqui conversando, e eu quero fazer aqui uma aplicação bíblica para a nossa vida espiritual e para a nossa vida prática. Vamos aqui para o texto. Texto bíblico. Diz assim, Salmos 51:10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Gente, espírito estável é exatamente é a capacidade que você tem de controlar o seu espírito, o seu estado de espírito. Espírito estável é você ser emocionalmente estável. O salmista está falando aqui de calma, de senso, de bom senso. E bom senso tem a ver com controlar emoções e sentimentos. Lá na época do salmista, né, antes de Jesus, eles já tinham noção de que o controle emocional, de que a estabilidade emocional, ela precisa estar sendo renovada dentro da gente. Porque certamente o salmista percebeu de que dentro de nós há um turbilhão, algo assim quase incontrolável. E eu preciso de estabilizar essa força para que ela não seja maior do que eu preciso que ela seja. Certo? Espírito estável é o que o salmista pede a Deus. Renova dentro de mim um espírito estável, um lado emocional estabilizado. 2 Coríntios diz, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Essa renovação interior, o salmista estava falando, aliás, Paulo estava falando do espírito, mas esse espírito tem a ver com a minha capacidade de viver as minhas emoções. Gente, a nossa espiritualidade, ela só vai ser plena se eu conseguir aliar espiritualidade ao controle das minhas emoções.
Porque se mesmo que eu seja uma pessoa muito espiritual, que tenha noção, que ore, que conheça Deus, que saiba os limites, né, dos mandamentos, mas se eu não tiver uma saúde emocional adequada, eu vou perder o controle. Quando as circunstâncias se contrapuserem a mim. Certo? Então eu preciso dessa renovação, dessa renovação interior, que é exatamente esse ajuste emocional que Paulo está falando, que interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Romanos capítulo 12, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformados pela renovação da sua mente. A gente usa muito isso, né? Renovação da sua mente. O que é renovação da nossa mente? É renovar nossa mente com o padrão. É renovar a nossa mente com o padrão de Deus. Mas esse padrão de Deus também vai ser que ser ajustado na nossa cabeça. Aqui quando fala em mente, fala de emoção. Da gestão de emoção e da gestão de sentimentos. Mente, sentimento. Mente, emoção. Certo? Então eu preciso dessa gestão de emoção. E isso eu vou precisar de inteligência emocional, de autocontrole, de identificar o meu sentimento, de identificar as minhas reações, de saber como fazer, como deixar de fazer, que também eu posso usar a expressão sabedoria, né? Ser sábia para agir de acordo com a necessidade, com o que eu quero alcançar. Jesus usa uma expressão que é muito aplicável a esse momento do que eu estou falando. É assim: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Jesus, ele aconselha que a gente tenha a simplicidade das pombas, que não estão nem aí, que não vivem querendo, que não esdoba, né? que não querem aparecer, tem a sua beleza e em si elas já são suficientes. Mas também ele pede para a gente ter a prudência da serpente, que ela fica esperando com toda a calma do mundo, e ela só dá o bote na hora certa para pegar a sua presa. Então, que a gente seja capaz, né, de ser inteligente o suficiente para não ficar desperdiçando o bote. E aí você cansa. E aí você cria problema. Aí você afugenta a presa. Aí você não consegue o que você queria porque você agiu de forma descontrolada antes da hora. E no lugar de você se aproximar do que você queria, você tornou isso muito mais distante. O seu objetivo, o seu alvo, aquilo que você queria, ficou muito mais distante porque você atrapalhou com sua falta de senso e de sabedoria. Então, renovação da nossa mente, segundo os padrões espirituais, tem a ver com inteligência emocional. Uma pessoa que é emocionalmente inteligente, essa pessoa com certeza ela tem tudo para ter uma espiritualidade muito mais saudável e equilibrada. Glória a Deus. E o último texto que nós lemos está aqui em Romanos, que diz assim: tendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas aí ele diz, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança, que a perseverança produz um caráter aprovado, ou então experiência, né? A experiência produz a esperança, e a esperança, ela não decepciona. Percebe? Veja bem o que é que o texto está dizendo. O texto está dizendo que ele se gloria
nas tribulações. Ou seja, o que é tribulação? Tribulação é aquilo que me perturba emocionalmente. Gente, toda tribulação, ela tem ela só é tribulação porque ela consegue perturbar você emocionalmente. Ninguém é atribulado se você não tiver uma alteração de sentimentos e emoções. Tribulação é um conceito emocional, certo? Vamos supor, se acontecer um problema do tamanho do mundo, mas se você não se envolver emocionalmente, então você não tem tribulação. A tribulação não é física, a tribulação é emocional. O problema pode ser físico, mas aquilo que me atinge, a seta, ela vai exatamente me causar um transtorno emocional. E esse transtorno emocional, eu tenho que, se eu for inteligente, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar com o quê? Eu vou fazer com que essa tribulação produza perseverança. Ou seja, eu vou aprender a não reagir de forma agoniada. Eu não vou reagir de forma sem paciência. Não, eu vou esperar. Eu vou esperar. Perseverança é uma esperança estendida. Eu vou estender a minha esperança sabendo que isso vai passar, eu vou conseguir resolver. Isso é inteligência emocional. Tribulação produz a perseverança. A perseverança vai mais, ele consegue ver mais ainda. Ele consegue ver que a perseverança ela vai conseguir para mim um caráter aprovado. Ou seja, eu vou ter experiência. Eu vou ter um caráter aprovado, eu vou ser aprovado, eu vou ser experimentado. E quando eu sou experimentado, eu provo que eu consegui. Consegui. A tribulação, ela vai criar uma oportunidade, e aí eu tenho os meus sentimentos e emoções que vão surgir no momento de tribulação, eles vão servir para que eu aproveite esses momentos para eu crescer, para eu usar esse sentimento e emoção a meu favor, em meu favor, para que eles criem em mim uma maneira de eu vencer. Eu aprendi que passando essa tribulação com perseverança, eu venci. Se eu venci, eu fui aprovado. Eu já sei se isso acontecer de novo, beleza, eu vou conseguir. Isso é o espírito aprovado. E ele vê mais além. Ele vê que o caráter aprovado, ele renova a esperança. Ele começa com esperança, né? Nos gloriamos na esperança, aleluia. Mas o que é a esperança? A esperança foi produzida pela tribulação que produziu perseverança, que produziu caráter aprovado, que chegou à esperança. E o que é que a esperança faz? Depois que a esperança está estabelecida, então eu não me decepciono. Por quê? Porque eu espero algo possível, algo que eu já experimentei, algo que eu já venci, algo que eu já consegui, algo que eu já administrei. Porque isso tem a ver com os meus sentimentos, com as minhas emoções. Não tem a ver com os outros. Tem a ver comigo. Eu passei por uma tribulação. Nessa tribulação, eu fui bombardeado de sentimentos e emoções. Eu os administrei e consegui fazer com que, no meio dessa tribulação, eu adquirisse perseverança e esperei calmamente, administrei, consegui superar essa tribulação, consegui ser aprovado, porque eu venci, né? Se eu fui aprovado é porque eu passei no teste. Passei no teste. Depois que eu passei no teste, eu agora renovei minha esperança, porque eu já sei que eu vou conseguir vencer. E eu estando consciente e certo da minha vitória, eu não tenho,
eu não vou ser decepcionado, porque eu não vou esperar nada que eu já não experienciei. É isso. Inteligência emocional. Então, nessa noite, que a gente seja capaz de usar nossos sentimentos e nossas emoções para que eles sejam que eles favoreçam para mim, que eles não me atrapalhem. Tanto os bons como os ruins. Gente, um sentimento de euforismo por muito tempo, ele também pode atrapalhar, certo? Uma alegria descontrolada, ela também pode atrapalhar. Uma animação descontrolada, ela pode atrapalhar. Assim como um medo, assim como uma raiva, assim como o ódio, assim como a ansiedade. Então, as coisas, os nossos sentimentos e emoções, elas precisam ser administradas de uma forma que eu encontre o equilíbrio. E quando é que eu vou encontrar o equilíbrio das minhas emoções? Aplicando a minha inteligência. Essa inteligência que você já tem. Todos nós somos dotados de inteligência. Nós somos inteligentes para fazer um monte de coisa, não é? A gente só precisa aplicar essa inteligência que a gente já utiliza para fazer outras coisas, aplicar isso ao nosso lado emocional. E se eu for capaz de dominar aquelas questões que eu falei, né, de autoconhecimento, de motivação, de controle, de relacionamento, então eu vou administrar de uma forma que as minhas emoções e sentimentos vão sempre ser favoráveis para mim. É isso. Então espero que eu tenha, de alguma forma, contribuído para ajudar vocês a administrar melhor suas emoções. Eu tenho tentado, gente, eu tenho lutado, né, comigo mesmo e tenho feito um esforço muito grande para administrar minhas emoções. Mesmo a gente tendo todo cuidado, de vez em quando a gente ainda exagera. Eu digo, quando a gente tem cuidado, nós ainda temos dificuldade de controlar, e quando a gente nem tem noção disso, é pior ainda. A gente fica um descontrolado só. É um descontrole só, aliás. Então, que nessa noite o Espírito Santo ele possa nos ensinar e nos ajudar a viver essa experiência da inteligência emocional. Tanto aplicada no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, no casamento, né? na igreja. Na igreja, a gente precisa muito utilizar essa técnica, porque a comunidade, ela normalmente ela se torna um grupo de pessoas muito próximas. E como você é muito próximo, então você finda tendo problema de relacionamento, é natural, né? A igreja é uma família. E como a família, a gente tem desavenças. E aí eu preciso de ter uma saúde emocional muito boa para ter uma comunidade também bem saudável. Beleza? Então eu quero agradecer aqui a todos que estiveram aqui com a gente.